Gente, hoje eu quero falar algo bem interessante. Eu quero traçar um paralelo. Se for para mim, eu não estou. Eu quero traçar um paralelo sobre autoridade versus autoritarismo. Autoridade ou autoritarismo? O que é uma coisa, o que é outra? Você está liberada, fique tranquila, pode erguer sua cabeça. Autoridade ou autoritarismo? Nós vamos traçar um paralelo entre as duas coisas, para que algumas coisas sejam esclarecidas para nós. Por que hoje Deus colocou no meu coração de falar isso, gente? Porque nós estamos, volto a dizer, nós estamos entrando em tempos difíceis. Tempos que começarão a surgir leis que vão vir contrárias ao que nós cremos. Tempos que vão surgir homens que vão se levantar, mesmo dentro da igreja, com autoritarismo e não com autoridade vinda da parte de Deus, para tentar enganar o povo. Tempo em que a autoridade verdadeira de Deus está sendo desvalorizada e o autoritarismo está sendo valorizado. Igrejas têm criado, estruturas de governo para derrubar muitas coisas da palavra de Deus. Então, sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia. Lá no livro de Romanos, nós vamos ler dois textos. Primeiro esse livro de Romanos, e depois nós vamos lá para o livro de Esther. Romanos capítulo 13. Romanos 13, 1. Romanos 13:1 diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Esther, no capítulo 6. Lá no Velho Testamento, o livro de Esther. Antes de Jó e depois de Neemias. Esther, capítulo 6. Nós vamos ler os 14 versículos desse capítulo. O tema desse texto na minha Bíblia diz assim, ó: Amã acaba honrando Mardoqueu. Diz assim o texto: naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então, Esther 6, capítulo inteiro, do 1 em diante. Desculpa, vamos guardar vocês, né? Maria, achou? Glória a Deus. Diz assim, ó, voltando. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos eunucos do rei, guarda das portas, que tinham procurado tirar a vida do rei Assuero. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. Disse o rei que entrasse, porque ninguém podia entrar na presença do rei se ele não chamasse. Amã, pois, entrou, perguntou-lhe o rei: que se fará um homem a quem o rei quer honrar e agrada de honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agrada o rei? Honra maior do que a mim? Perguntou, pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem ao rei se agrada honrar, seja trazido trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, ponha-se na cabeça uma coroa real, e sejam entregues os trajes e os cavalos à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dele aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar montado pelas praças da cidade, e proclamem diante deles: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar.
Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes dos cavalos, como disseste, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes dos cavalos e vestiu a Mardoqueu, e fez andar, montado pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao rei, o homem a quem o rei agrada honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se e com a cabeça coberta. E tomou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, e tudo quanto lhe tinha sucedido. E contou, Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante a quem já conheces, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente, cairá diante dele. Enquanto ele ainda falava com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos louvar o teu nome, Senhor, porque toda autoridade vem do Senhor. Não queremos, ó Deus, falar de nós, ó Deus, mas queremos falar da tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Damos liberdade de ação ao teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos diz o seguinte: toda autoridade na terra é constituída por Deus. Por Deus. E, gente, eu tenho visto e ouvido muita coisa usando esse texto erradamente. Esse texto tem sido pretexto para muita gente usurpar a vida dos outros. Esse texto tem sido usado deliberadamente para pessoas imporem domínio sobre outros. Eu sei disso. Igrejas em que homens são servidos e não Deus. Lugares onde as pessoas recebem para si a adoração. Por que autoridade é autoritarismo? A autoridade, gente, a autoridade tem algumas características. A primeira delas, a autoridade, ela nos dá o direito de ordenar e decidir. Isso é o que o dicionário fala. Direito de ordenar e de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Entidade que detém direito ou poder. Ou seja, isso é o dicionário que fala. Mas o que a Bíblia fala sobre a autoridade? A Bíblia fala o seguinte: toda a autoridade está em Deus. Toda a autoridade emana de Deus. Deus tem toda a autoridade na terra. Aí a gente ouve tanta coisa sobre isso. Por que Ele permite fome? Por que Ele permite isso? Por que Ele permite aquilo? Por que Ele permite tanta coisa ruim então acontecer, se toda a autoridade está debaixo da mão dele? E o que a gente pode responder para isso? A gente vai responder o seguinte: Ele tem autoridade sobre tudo mesmo. Mas se nós dermos autoridade na nossa vida para Ele governar, as coisas mudam. O problema é que os homens estão deixando Deus de lado. Os homens estão tirando a autoridade de Deus e agindo com autoridade própria. Vou dar um exemplo de uma nação, Estados Unidos. Estados Unidos da América tem uma Constituição que é um exemplo para o mundo. Todo mundo fala bem da Constituição americana, que tem poucas coisas e que a base dela é na Bíblia. Isso é verdade. Porém, eles começaram a se desviar dos princípios bíblicos. E começaram a fazer coisas que eram contrárias. Quer ver um exemplo? Por que as escolas normalmente são atacadas? Porque os homens tiraram da escola a presença de Deus. Não se pode mais falar da Bíblia na escola. Não se pode mais ter ensino religioso nas escolas. Por sua vez, pode-se falar sobre bruxos, sobre magia, sobre tantas outras coisas, sobre esoterismo.
liberadamente. Mas sobre a Bíblia não se fala mais. Deus começou a sair disso. Aí, por que aconteceu aquela tragédia no 11 de setembro? Porque a nação se curvou às riquezas, ao poder e abandonou a Deus. Isso, na verdade, é a autoridade de Deus sendo mostrada. Todo mundo diz, eu já ouvi um monte de besteira falando que foi um grande sacrifício. Pode ter sido, o diabo acha que pode ter vencido alguma coisa. Mas tudo Deus vai fazendo as coisas acontecer. Tudo Deus vai fazendo as coisas acontecer. E elas vão acontecendo e convergindo para o que Ele quer que convirja. Então toda autoridade vem de Deus. O que nos qualifica a ter autoridade? Estar debaixo disso. Estar debaixo das mãos de Deus. Um exemplo, vou dar um exemplo. Qual é a autoridade do pastor sobre a vida de vocês? O que vocês acham? O pastor tem direito de chegar lá na sua casa e dizer assim, eu acho que hoje você não deve fazer essa comida não, viu, Jaqueline? Faça tal coisa. Essa é a autoridade do pastor? Doca, cuida melhor do teu marido, assim, assado. O pastor não tem essa autoridade, gente. Sabe qual é a autoridade do pastor sobre a vida da igreja? É de cuidar da vida de vocês. É de velar pela vida de vocês espiritualmente. É a primeira coisa. O bem-estar espiritual de vocês é de responsabilidade do pastor da igreja. E aí sim, se você está enfrentando dificuldades, se você está enfrentando luta, é obrigação do pastor ir lá para cuidar de você. Levar o remédio que você precisa. Se às vezes for vara, levar a vara também. O pastor não pode sonegar a vara, não. Às vezes o neguinho está pulando igual cabrito. Precisa levar umas varadinhas, né? Então o pastor precisa fazer isso. Essa é a autoridade do pastor. E o líder de célula? Qual que é a autoridade que o líder de célula tem sobre mim? É muito similar. É de cuidar. O líder de louvor? Qual é a autoridade do líder de louvor? Muito similar. Gente, toda autoridade na igreja, isso que eu quero que vocês entendam, deve ser convergida à adoração a Deus. Ao louvor a Deus. Vocês sabem disso. Vocês viveram situações complicadas, alguns de vocês, em relação à questão de autoridade. Vocês sabem disso. Então a gente precisa entender isso. Mas o pastor está se metendo na minha vida. Não, gente. Eu não tenho direito de me meter na vida de ninguém. Vocês têm acesso a fazer o que vocês acharem que deve. A gente vive situações difíceis na vida. Agora cabe ao pastor cuidar muito bem de vocês. Isso é autoridade de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque é um assunto bem... Mas é isso. A autoridade deve convergir para Deus. Quais são os princípios da autoridade da igreja? A palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ser o ponto final em qualquer discussão. A palavra de Deus sempre vai ser a linha de referência em qualquer situação. Mas eu acho isso, eu acho aquilo outro. E aí vem para o líder, o líder acha isso e acha aquilo outro. Dá uma confusão, mas espera aí, então vamos para o nosso guia. O que a Bíblia fala sobre isso? E a discussão deve terminar. Isso é autoridade dentro da igreja. Isso é autoridade dentro da casa de Deus. A palavra de Deus deve ser o ponto final. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, existem situações que nós somos colocados. Por que eu li o texto de Esther? E agora eu quero falar sobre Amã e Mardoqueu. Amã era um príncipe lá da Babilônia, que odiava Mardoqueu. Por que ele odiava Mardoqueu? Porque ele tinha feito algumas leis terrenas, debaixo de autoritarismo, para o povo obedecer. E uma dessas leis era o seguinte: quando ele passasse pela rua, todos deveriam se curvar. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu ficava olhando para ele. E aí? E aí, Amã? Beleza? E ele começou a ficar irado com aquilo. Ele passava e Mardoqueu estava olhando para ele, não se curvava.
E aí ele perguntou para os soldados, né, por que esse camarada não se curva para mim? Vá lá e descubra. O que ele falou? Eu não me curvo a outra pessoa, senão ao meu Deus. Voltando para a palavra. Não se curve. Hoje nós começamos o hino cantando sobre isso. É interessante o que o Espírito Santo faz, né? Não vamos adorar a outros deuses, ou pessoas, ou situações. Vamos adorar somente a Deus. E foi o que Mardoqueu fez. Tomou essa decisão. Eu só adoro a Deus. E só me curvo a Ele. E aquilo começou a suscitar ira no coração daquele homem. E aquele homem começou a manipular as leis para corrigir aquele homem. Porque daí disseram para ele assim, esse homem é judeu. E tem um Deus só. Não é como nós, que temos vários deuses. E ele só obedece a esse Deus. Ele só obedece a esse Deus. E aí ele disse, então tá bom, então vou fazer uma lei para matar todos esses judeus. E fez, gente. Conseguiu fazer. Porque o rei tinha dado para ele um anel de chancela, para ele assinar todas as leis. Antigamente os reis tinham um anel de governo. E ele fazia um edito de lei, carimbava com o anel, a lei era irrevogável. Não tinha como voltar atrás. Veja a situação que se formou, gente. Não tinha como voltar atrás. Uma vez assinada pelo rei, a lei tinha que valer. E ele tinha feito uma lei que dia tal, do ano tal, na situação tal, todos os judeus deveriam morrer. Todos os judeus deveriam ser mortos. E Mardoqueu ficou sabendo disso. Mardoqueu ficou sabendo dessa situação. E a situação foi aquela vivida. Eles vivendo nesse embate. Mardoqueu não se prostrando, Mardoqueu não se curvando e Amã se irando contra ele, se indignando contra ele. Por quê? Porque Amã era um autoritário. Vivia debaixo do autoritarismo humano. O autoritarismo, gente, uma das diferenças é essa. Vai trazer para si valorização. O autoritarismo vai trazer para si benefícios. O autoritarismo vai trazer para si a vontade de receber a adoração. Veja, nós vivemos em 1940, 45, 46, nós vivemos aquele período terrível da história, onde um homem queria, através do autoritarismo, dominar o mundo. Na Primeira Guerra nós vimos um outro nome, um francês que queria também dominar o mundo. Sempre o autoritarismo vai trazer para si a adoração, para si o benefício. Guardem isso, que quando nós vivemos alguns momentos vocês vão entender o que eu falei hoje sobre autoritarismo. Sobre autoritarismo. E aquela situação foi e Mardoqueu mandou um recado para a rainha Esther, gente, dizendo para ela o seguinte, porque ele era tio da rainha Esther. Foi engraçado. Quando a Vasti, que era a rainha, foi destituída, o rei chamou todas as moças da região para escolher uma rainha. E Deus destacou Esther. Outro dia eu vou falar sobre isso, sobre essa passagem. E Esther era sobrinha de Mardoqueu. E ele mandou um recado para ela, olha, esse homem Amã está querendo destruir o nosso povo. Será que não foi por esse tempo que Deus colocou você aí no poder para defender o povo? Faça o teu papel para que Deus livre o povo. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas pense, a tua casa não vai ser livre. Dura essa palavra, né? Do tio para a sobrinha. Imediatamente Esther chamou as suas servas e se puseram em jejum. Para Deus dar uma estratégia. Ela fez aquele banquete. Por vários dias ela fez o banquete. Mas antes de fazer aquele banquete, ela teve que se apresentar diante do rei. Isso aqui também é uma mensagem para um outro dia. Ela foi na presença do rei. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, deveria morrer. A não ser que o rei pegasse o cetro de justiça e estendesse sobre a pessoa. Esther arriscou a vida dela para falar com o rei. E fez isso. E o rei estendeu o cetro e ela falou para ele, o que você quer, querida? Imagine a minha esposa.
Tinha muito marido que ia aproveitar esse momento, né? Ia se livrar. Mas tem muito marido que ia estender o cetro. Vocês dão uma risada, mas é sério o negócio, gente. Ele amava aquela mulher demais e estendeu o cetro sobre ela. E disse, o que você quer, minha querida? Ela disse, eu quero convidar você para 3 dias de churrasco na minha casa. Vamos fazer uma festa e eu quero que você e o Amã vão lá. E ele foi na primeira noite e ela fez mistério. Gente, se tem uma coisa que deixa o homem doido, vou dizer para você agora como marido. É a mulher querer alguma coisa e não falar. Ficar fazendo floreio. Jesus amado, fala de uma vez, mulher. Não vou falar hoje. Hoje vocês vão comer tal coisa. Vou fazer uma sobremesa gostosa e daí vocês podem ir embora. E não falou. O rei de certo foi para casa pensando, o que essa mulher quer? Na outra noite, mesma coisa. Aquela janta maravilhosa e tal. Fala, Estherzinha. Agora já não é mais nem Esther, já é Estherzinha. Fala, Estherzinha, o que você quer? Calma, querido, você está muito ansioso. Você já ouviu isso? Não, você que é casado? Calma, bem. E o marido está lá, né? Ô, Jesus amado. Volta para casa de novo e nada, né? Na terceira noite, ela abriu o coração. Ela falou, querido rei Assuero, o homem que você escolheu para ser o seu braço direito vai me matar. O rei falou, o quê? O quê? Como assim? Aí ela abriu a verdade. Eu sou judia. E ele fez uma lei irrevogável de que no dia tal, do mês tal, do ano tal, todos os judeus deveriam morrer. E eu sou judia. Assuero ficou doido, ficou maluco com Amã. E falou, esse camarada me traiu, porque eu dei o meu anel para ele. Lembra da história do filho pródigo? Só fazer um... O pai trouxe o filho, colocou novas roupas nele e colocou no seu dedo um... Ele tinha autoridade de novo. Ele tinha autoridade de assinar pelo pai. Quando a gente é ganho, quando a gente vem para Jesus, existe autoridade sobre sua vida. Existe autoridade. Para quê? Para você lutar pela sua vida, pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus familiares. Essa autoridade você deve exercer no reino espiritual. Deus te deu autoridade. Pare de ficar sofrendo quando você tem autoridade no reino espiritual. Use essa autoridade. Se levante e ore. Isso é a autoridade que Deus nos deu. Oh, aleluia. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Está com dificuldade, fulano de tal? Usa a tua autoridade. Você vai dizer, olha, diabo, até agora você cirandou na vida dele, mas agora chega. Chega para você, como dizia aquela menininha, deu por hoje. Acabou para você, capeta. Sai da vida dele. Sai dessa situação. Em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Aleluia. A igreja tem essa autoridade, gente. Usa essa autoridade. A igreja perdeu a autoridade. A igreja paralisou. Sabe o que acontece às vezes? Pastor, meia-noite. Estou com uma dificuldade, fulano de tal aqui está terrível, babando até colorido. Daí o pastor tem que levantar, ir lá e agir com autoridade sobre a situação. Mas você é um agente de autoridade na terra. Você pode agir em autoridade, porque a autoridade foi dada por Jesus. Nós lemos na semana passada esse texto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu dou ela para vocês. Nós agimos em nome de Jesus, com toda a autoridade. Ou seja, você é uma autoridade na terra. Você é uma autoridade. Levante sua cabeça e haja com autoridade. Não fique chorando, não fique se prostrando, não fique sofrendo com as situações contrárias. Levante-se
Estufe o peito e vai para cima. Você é a autoridade. Foi o que Amã fez. Foi o que Mordecai fez. Achando que ele poderia sofrer e morrer e se entregar. Não, ele foi batalhar. Aí eu quero esse texto maravilhoso. Quem que acordou o rei de madrugada, vocês acham? O próprio Deus. Tirou o sono do rei. E ele não tinha Sky, ele não tinha net, não tinha filme para assistir. Porque Deus às vezes nos chama de madrugada para alguns propósitos. O que a gente faz? Vai lá para a Skyzinha. A Sky é o meu pastor e nada me faltará. A net me dá toda a graça. Não. Sabe o que o rei fez? Traga os livros das crônicas reais e leiam para mim. Engraçado que o servo leu bem naquela parte. Não existe coincidência, gente. É Deus trabalhando. Toda autoridade vem de Deus. E Deus estava trabalhando em favor do povo dele. O povo que ele escolheu. E o que aconteceu? Ele leu que o servo Mordecai salvou o rei da morte, do fulano e do beltrano que queriam matar o rei. E aí o que o rei disse? Meu Deus do céu! Ele fez tudo isso por mim? O que foi feito para esse homem? O que nós fizemos para dignificar a vida desse homem? Em reconhecimento por ele ter salvo a vida do rei. Os servos disseram, nada. Nothing. Nada. Nada, rei. Sério? Então nós precisamos reparar esse erro. Quem está no pátio real? Quem estava vindo, gente? Eu acho tremendo isso. Amã. Amã entra na presença do rei. E eu fico imaginando essa cena, gente. Eu glorifico muito a Deus. Amã entra, todo altivo. E aí, rei? É nós? É nós. Aí o rei fala para ele, Amã, o que eu faria para um homem que eu quero honrar? Veja o que o orgulho faz com uma pessoa. O orgulho cega a pessoa. Amã achava o quê? Descanse, sou eu, né? Eu estou trabalhando para o rei, já ganhei algumas guerras aí e tal, pá, eu e o rei, pá, é nóis. Já sei, rei, estou sabendo. Eu acho que o senhor deve pôr uma veste real nessa pessoa. Põe uma das coroas suas para mostrar autoridade. E pega o cavalo que o senhor usa. E mande um dos mais importantes do reino puxar esse cavalo e dizer, isso é o que o rei faz ao homem a quem ele quer honrar. O que o rei disse? Aleluia, mano. Glória a Deus. Não foi carne nem sangue quem te revelou. Então faça o seguinte. Vá lá no portão. Traga o judeu Mardoqueu. E faça você tudo o que você falou para ele. Não deixe de fazer nenhum item que você falou. O diabo às vezes pode estar preparando uma forca para você. O diabo pode estar preparando uma armadilha para você. Mas toda a autoridade de Deus está sobre você. Toda a autoridade de Deus está sobre sua vida. Gente, lá no Novo Testamento, Pedro e Tiago foram presos no mesmo dia. Tiago morreu. Pedro foi liberto. As cadeias se abriram. Ele não sabe como saiu de lá, mas saiu. Deus estava ou não estava no controle de tudo? Mas como, pastor, se o Tiago morreu? Deus já tinha cumprido o propósito. Era mistério que isso acontecesse. Não questione Deus. Não se revolte contra Deus.
Não acuse Deus de coisas da sua vida. Muitas vezes foi opção sua essa situação. Nós temos mania de culpar a Deus. Quer ver como? Não se perdoando a si mesmo. O que você está fazendo? Você está culpando a Deus por essa situação. Porque se Ele te criou, deveria ter criado melhor. Porque se você agiu como agiu, é porque a culpa é dele. Eu não me perdoo. Eu não aceito isso. Então você não sabe, mas você está culpando a Deus. Quando Adão pecou, todo mundo acha que ele culpou a Eva. Não. Vamos pôr a culpa no lugar certo. Senhor, eu caí sim, mas foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor é quem errou, não eu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha caído. Gente. Então não culpe a Deus. Se o Tiago morreu é porque ele tinha cumprido o propósito dele. E era preciso isso acontecer. Volto a dizer, nós estamos entrando em tempos de dificuldade. Nós estamos entrando num tempo nebuloso aqui para frente. E isso pode acontecer conosco também. Alguns de nós serem presos e morrerem. E outros de nós serem libertos. Por quê? Não sei. É Deus quem governa tudo. Se for eu que morrer, glória a Deus, vocês vão continuar o reino do mesmo jeito sem eu. Vai ser difícil? Vai. Mas nós olhamos para Jesus. E continuamos. Continuamos. Porque se for preciso dar a vida por amor a Deus, a gente não pode hesitar. A gente olha aqueles homens que seguem outras doutrinas e outras religiões e eles se explodem por amor ao Deus deles. E nós dizemos o seguinte, que se exploda a Deus, eu não. Porque a gente não ama Deus com tanta força assim. A autoridade de Deus não está tão forte dentro de nós. Então o que aconteceu? Ramã pegou aquele cavalo. Sabe o que eu fico pensando? Isso é um livro de Acrescentares segundo Samir. O cavalo era um cavalão branco, aquele cavalo bem bonito. Lembra daquele filme do Ben-Hur? Esse filme é antigo, é do meu tempo lá de novinho, até antes disso. Que o Ben-Hur tinha 2 cavalão branco assim, bem bonito. Eu penso que o cavalo do rei era assim, um cavalo branco árabe. Aquele cavalo que anda com o rabinho empinadinho assim, marchando pela cidade, aquele cavalo assim, coisa mais linda, né? E o Mardoqueu lá vestido de rei, e o Amã chorando embaixo. Isso é o que o rei faz ao homem a quem ele quer honrar. Porque ele queria para ele aquela honra. Tinha até preparado uma forca. Sabe por que ele estava no pátio real? Porque ele vinha pedir para o rei enforcar Mardoqueu. Aí quando Esther contou que ele queria matá-la, ela e o seu povo, quem foi para a forca? Ramã. Ramã foi para a forca. Se você estiver debaixo da autoridade de Deus, tenha certeza, essa forca que o diabo fez para você, ele vai ser enforcado. Vou repetir. A forca não é sua, é dele. Você pode até atacar a corda já no pescoço, em cima do negócio lá onde abre embaixo das pernas, para cair. Mas no último minuto, o que vai acontecer? O anjo não vai permitir. E você vai ser livre. E o seu inimigo vai ser enforcado. Gente, não pense inimigo em outra pessoa. Eu quero esclarecer algo aqui para você. Ah, mas a Mariazinha, você precisa de ver essa miserável, pastor. Me odeia. Fica falando mal de mim para todo mundo, essa desqualificada. Fofoqueira. Ela é minha inimiga. Nossa, eu tenho um ódio mortal dela, pastor. Gente, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, não é a Mariazinha. É o capiroto que está por trás da Mariazinha, usando a vida dela para te atacar. Então o que você vai fazer com toda a autoridade? Diabo que está agindo na vida da Mariazinha, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai me atingir. E o que você vai fazer?
vai mudar a tua semeadura para com a vida da Mariazinha. Você vai amar a Mariazinha. Ah, pastor, você está louco. Você está louco. Você não sabe quem é ela para falar isso para mim, pastor. Sei sim, gente. E nós vivemos situações assim, onde a gente tinha ódio da pessoa. Nós começamos a mudar a semeadura e começamos a orar por aquela pessoa. Sabe o que aconteceu no ódio? Se transformou num amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue resistir, é o amor de Deus. Então, ame as pessoas. Apesar do que ela faz para você, ame. E saiba que não é a pessoa. Não é a pessoa. Não é, ela está sendo um instrumento. Nós podemos ser instrumento na mão de duas pessoas. Do Espírito Santo de Deus ou dos espíritos maus. E às vezes nós somos usados por espíritos malignos. Quando a gente começa a fofocar e falar mal do nosso líder, esse Richard com esse cabelo tá querendo aparecer, né? Que ele pensa que ele é? Pronto, gente. Você já pecou. Quem usou a sua vida? O Espírito Santo? O Chibinga, né? A Joelma, o Chimbinha, tudo eles. Não foi o céu. Foi o inferno. Então cuide. Porque você é a autoridade nessa terra. Cuide com o que você fala. Para esse camarada não tem jeito. Você é autoridade nessa terra. Você é autoridade. Nunca diga isso. Pelo contrário, libere bênçãos. Libere palavra de bênçãos. Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe. Abençoa a vida deles. Me ajude a amá-lo. Me ajude a amá-la. Amá-la ela, né? Me ajude, Senhor. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Amã foi para a forca. Imediatamente o rei destacou Mardoqueu para assumir o lugar de Amã. Quando ele assumiu com autoridade vinda da parte de Deus. E o que ele fez? Defendeu o povo. Como não podia ser revogada a lei que Amã tinha feito, ele fez uma segunda lei, dizendo o seguinte, que no dia tal, do ano tal, do mês tal, todos os judeus deveriam se equipar, se armar e lutar contra aqueles que viessem atacá-los. Carimbou. O povo foi livre. Deus continuou com o propósito. E o povo foi livre. E o livro de Esther, gente, é muito interessante. A palavra de Deus, quando foi estabelecido o cânone dos livros que deveriam ser colocados inspirados por Deus, se discutiu muito sobre o livro de Esther. Porque o livro de Esther não tem em nenhum momento algo que fale de Deus. Mas eu não vi em nenhum outro livro a presença tão grande de Deus agindo como no livro de Esther. Porque a autoridade vem de Deus. A autoridade vem de Deus. E eu queria terminar aqui com alguns paralelos. A autoridade, ela é um dom vindo de Deus. Ela é dada a um homem com um propósito específico. Específico. Ela serve para abençoar e dirigir o povo ao propósito. Ao propósito. Então essa é a função da autoridade dentro da igreja. O autoritarismo, ele até é uma qualidade, mas o alvo dele é desenvolver as pessoas para servir a si. Isso é autoritarismo. Eu quero ser servido. Ela traz sobre as pessoas jugo. Começa a ficar pesado. Começa a ficar ruim. Desconfortável. Porque é autoritarismo. E ela é usada, a terceira coisa,
para manobrar e desviar as pessoas do propósito. É totalmente ao contrário. A autoridade guiada por Deus vai conduzir-nos para o propósito. O autoritarismo vai nos desviar do propósito. Porque nós não vamos servir a Deus, nós vamos servir a homens. Nós vamos servir a homens. Então eu quero que... Veja, Jesus chegou diante de Pilatos. Pilatos se achava. Falou assim, e aí, barbudão? Tá legal? Os caras te prenderam aí, os teus irmãos judeus. Se você quiser, eu posso te soltar, porque eu tenho autoridade para isso. Jesus falou o que para ele? É verdade mesmo, né? Você é um cara que tem autoridade. Puxa, então dá um jeitinho aí e me solta. Ô, negão, você só tem autoridade porque foi meu pai quem te deu. Não pense que sobre mim você tem autoridade, porque é mister que se cumpra o propósito de Deus na terra. Por mais que você queira me livrar, porque ele estava se pelando de medo, gente. Na verdade era isso que ele estava. Ele queria soltar Jesus de qualquer maneira. Se Jesus dá uma brechinha dizendo assim, ô, dá um jeito então aí e tal, depois nós vemos o lado aí. Jesus disse, não, meu amigo. Isso vai acontecer sim, para cumprir o propósito. Porque toda a autoridade na terra é dada pelo meu Pai. Então cuidado quando você ouvir isso. Esse texto de Romanos, capítulo 13, 1, que toda autoridade é dada por Deus. Analise a autoridade da pessoa sobre sua vida. Veja qual fruto que a autoridade dela está dando. Se ela está te conduzindo para o propósito, é bênção. Se essa autoridade está te conduzindo a servi-la, cuidado. É usurpação e não autoridade. A pessoa está usurpando para receber benefício próprio. Vocês já ouviram isso algumas vezes. Eu sei disso. Eu não posso ficar repetindo, eu acho chato. Mas eu sei o que é servir a homem e o que é servir a Deus. E eu quero te dizer e desafiar essa noite. Sirva a Deus. Não sirva a homens. E o pastor deve servir vocês. Se for para mim de novo, diga que eu não estou, tá? O pastor deve servir a igreja com amor. Quando a gente vem aqui para frente para pregar, gente, isso deve ser feito com muito amor. Em primeiro lugar, com muito temor. Mas em segundo lugar, com muito amor. Porque isso aqui não deve ser uma trincheira onde o pastor ataque as pessoas. Ah, eu sei do problema do fulano de tal, então hoje a mensagem vai ser para ele. Vamos falar sobre tal coisa e prega para o camarada. Isso é covardia, gente. Isso é autoritarismo. Isso é usar o púlpito como trincheira para atacar. Nós devemos servir a mesa para abençoar o povo. Para falar para o povo aquilo que Deus quer falar. Esse é o propósito do pastor dentro da igreja. A autoridade que ele tem é para fazer isso. Abençoar. Jesus disse o seguinte, eu estava conversando com o pessoal lá na célula do Hélito e da Letícia ontem. Tinha uma mãe, as mães são engraçadas, viu? Mãe é uma bênção mesmo. A mãe só pensa nos filhos. E tinha uma mãe abençoada lá, junto com os filhos dela, dizendo assim, fala para ele. Fala lá você também. E Jesus estava pregando e tal. Terminou a pregação, ele falou, o que é para falar? E os filhos dela vieram. A minha mãe falou, você já ouviu isso, né? É engraçado. Minha mãe falou, Jesus, que quando o senhor for governar, é para o senhor pôr eu no seu lado direito e meu irmão no seu lado esquerdo. Pouca coisa a mãe queria. Ah, que mãe humilde. Oh, mas você não conhece meu filho, pastor? Meu filho merece estar do lado direito de Jesus, o outro lado esquerdo. Oh, mãezinha.
Eu sei que você ama seu filho, isso é digno. Mas também não queira que ele vá direto para a janelinha do avião, já no meio da viagem, né? O que Jesus falou? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E aquele que quer ser servido, sirva a todos. Aí o que aconteceu com a mãe? Esse Jesus também, eu vou te falar, viu? Imagine meus filhos tendo que lavar banheiro para esses discípulos aí. Imagine limpar depois que eles comerem a mesa. Imagina essa louça gigantesca. Esse Jesus não para de dar comida para essa multidão. Eu tenho que lavar essa louça toda aí. Nem compro uma máquina de lavar louça para nós lavar essa louça. Quem quer ser servido, sirva a todos. Isso é um princípio de humildade. A autoridade está debaixo da humildade. Essa é a diferença. A humildade sempre vê o outro maior do que si. A soberba vai dizer que você é melhor que o seu irmão. Por isso que nós temos tanto problema de relacionamento dentro das igrejas. Porque eu não consigo enxergar o outro maior que eu. Apesar do meu 1,62 m. 2 é crédito, tá? 1,62 m. Eu não consigo enxergar o outro maior que eu sou grandão. Eu sou mais importante que o Joãozinho. Esse é o problema dentro da igreja. Se a gente conseguisse entender que a humildade debaixo de autoridade nos traz isso, ai, Senhor, tantos problemas seriam resolvidos. Tantas dificuldades que nós temos de nos relacionar acabariam. Por quê? Porque em vez de ser servido, nós serviríamos. E a lei da semeadura e da colheita pode se cumprir nisso. Marido, vou te dar uma dica. Nós estávamos lendo um livro em casa, foi muito engraçado aquilo. E a Anne tinha acho que uns 10 anos. E o livro estava, acho que lá na Copa, não sei, ela pegou o livro e leu. E o tema do livro era assim, o sexo começa na cozinha. Ela pegou aquele livro e ficou escandalizada. Foi lá no quarto do Caio indignado e falou assim, Caio do céu, você precisa de ver o livro que o pai e a mãe estão lendo. O sexo começa na cozinha. Meu Deus! O que ela estava pensando? Bobagem, né, gente? Porque o autor diz o seguinte, marido, planta de dia para comer de noite. Era isso que ele queria dizer. Lava a louça, ajuda a esposa, trata bem ela. Não tem como não ser gol, meu filho. Não tem como... Gol! Aleluia! É certo, gente. Plantou, colheu. Mas com amor, não com interesse. Porque a mulher sabe quando você está interessado. E 99% das vezes o homem está interessado. Esse que é o problema. Mas semeia coisas boas para colher coisas boas. Esposa, por favor, seja sábia. Seja sábia. A mulher sábia edifica a casa. Vou dizer bem claro para você, não feche as pernas. Você vai dar brecha. Não feche as pernas. Estou sendo muito honesto, desculpe. Mas eu preciso falar isso. Isso abre brecha para o seu marido ficar descoberto. E aí o que acontece? O camarada está em falta. Vem a pomba. E gira do lado dele. O que acontece? Pepino, né? Marido, se você não trata bem a sua esposa, cuidado com o Ricardo. Ele sabe tratar bem. Ele tem uma conversa, sabe aquela conversinha doce assim no ouvido? Que a mulher até sente uma Esther, né? Tô gatona. Mas você deve ser gatona para o seu esposo. Esposo, seja bonitão para sua mulher. Isso é digno de honra, o matrimônio. Vocês que são solteiros estão ouvindo de crédito, mas não pequem, já saibam antecipadamente o que vocês precisam saber.
É muito importante isso. Isso traz autoridade dentro da casa, traz cobertura sobre os filhos. Os filhos ficam debaixo de proteção. E aí eu tive que pegar a Anne, eu e a Jane, e explicar para ela. Anne. Que é tudo Anne, Jane, Dani. Lá em casa é tudo assim. Filha, veja, o livro é assim, 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 fala sobre isso. Ah, bom. Acho que ela pensou que era um livro de sacanagem, sei lá o quê. Misericórdia. Esse pastor é uma bênção, né? Na verdade, foi quando nós nos mudamos, há 8 para 9 anos, que esse livro estava na mudança, mas é de um pastor americano, é uma bênção. Fala muito sobre família, sobre criação de filhos. Mas, enfim, eu subi aqui para falar algo que Deus tem tratado na minha vida e todos esses anos tem aprendido em relação à autoridade, né? Não, é rapidinho. Pela minha experiência de vida, pela minha mãe, isso foi algo muito difícil na minha vida em relação à autoridade, né? Ver o cônjuge como autoridade, a minha mãe não via isso e era muito difícil para mim. E vamos dizer que todos nós, né, tem sua fraqueza. A minha, eu vou confessar aqui, muitas vezes era comprar uma roupinha. Era muito difícil para mim. E esses dias eu tinha um casamento e eu já fui vendo muitas roupas e achei que o que eu tinha não dava, ou era muito chique, ou a outra era muito simples. E eu precisei ver um exame e achei uma loja e eu achei um vestido e era lindo. Mas era lindo, irmãs. Era verde, era de renda. A renda era uma flor e tinha uma pedra em cada uma delas. E era preto embaixo e era verde. E eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo. E eu cheguei em casa com o papel e falei para o meu marido, olha, 40% de desconto da roupa. Ele falou, não dá. Eu falei, não dá. Mas eu tinha esperança ainda, mas eu obedeci. Mas o vestido ficou lá, mas era lindo, vou falar a verdade. Mas o que eu quero falar, e depois, lá na frente eu pensei, puxa, mas eu não precisava tanto desse vestido. Nós contamos o testemunho lá em casa tantas vezes, quando chegou o dia do não para cada um dos nossos filhos, quando chegou o dia do não para a Anne. E às vezes esse dia do não demora para nós, mas ele vai chegar. Porque o pai, que ele ama o filho, ele corrige. Assim como nós amamos nossos filhos, às vezes dói no nosso coração, mas nós precisamos dizer não para eles. Né? Chegou o dia de dizer não. E depois lá na frente o Senhor ministrou meu coração. Eu precisava com aquele dinheiro, eu poderia comprar outras coisas que eu precisava mais do que aquele vestido tão verde, que era o bico aqui do lado, a flor. Enfim, nós precisamos entregar Isaac e eu me senti muito bem fazendo isso. Né? Era algo, irmãos, não pensem que nessa caminhada eu já fiz até jejum de compras, foram 6 meses. O Samir falou, você não pode parar de comprar. Eu falei, não, você vai ver que eu fico sem comprar, eu fico 1 mês. Daí ele deu risada, fico 3 meses, ele deu risada, eu fico 6. Já fiz jejum assim de compras. Então, é muito sério, é algo que toca muito no meu coração sobre a autoridade. Hoje em dia as famílias não respeitam mais, os filhos não respeitam mais os pais não têm autoridade. As escolas têm sofrido com isso. E nós precisamos entender o quanto é séria essa questão de autoridade. Vamos pensar uma coisa bem séria. O Senhor tem nos dado autoridade, os espíritos imundos nos obedecem? Quem são os nossos filhos para não nos obedecer? Vamos pensar sério? E isso é um espírito do anticristo, a desobediência. Nós precisamos obedecer. Nesses anos que nós temos cuidado de pessoas, eu e o Samir, nós tivemos filhos espirituais que chegaram e nos colocaram algumas situações. Eu falei, nós sentimos que não é para você fazer isso.
Mas nós nunca impusemos, não faça, senão você vai isso, senão você vai aquilo. E um moço, uma vez, ia mudar de cidade, era um filho espiritual nosso, e nós falamos, nós sentimos que não é para você ir. Quando esse moço foi, eu chorei uns 2 dias, porque parecia o meu filho mesmo me desobedecendo. E não, daqui a pouco voltou, e voltou arrebentado, e estava com o casamento marcado, não casou, o diabo roubou, até agora está enrolado, não casou. É muito séria essa questão de autoridade. Quando nós obedecemos, a autoridade ela vem de Deus, nós somos abençoados. Eu fui abençoada, né? Tenho sido abençoada. Eu contei os exemplos da dificuldade de mudança, e Deus tem tentado curar todos esses anos da minha vida, colocando, né, o Samir do meu lado, instrumento afinado do Senhor, amém, precisando mudar tantas vezes, mas Deus estava querendo me curar e quer me curar e tem curado a cada dia. Mas nós precisamos entender que quando o nosso líder nos diz, não faça isso, é porque ele está vendo lá na frente, ele sabe, e nós precisamos estar debaixo disso. Às vezes, algumas discípulas vêm e falam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu tenho muito temor no meu coração de dizer, eu faça ou não faça. Algumas vezes eu digo, mas eu pondero para a pessoa, pensa, você está preparado, isso vai ser bênção para você? Isso não vai te fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, é muito importante nós estarmos debaixo da autoridade. Nós somos abençoados quando nós obedecemos. Existe um poder, uma autoridade ali que o Senhor delegou para aquela pessoa. E se nós estamos debaixo disso, nós somos abençoados. Amém? Se a pessoa age com autoritarismo, se ela tenta usurpar, ela vai dar conta para Deus. Mas o importante é nós. Vai ser uma luta da nossa carne tantas vezes, nós não vamos querer obedecer, porque é uma herança, a rebeldia da nossa carne, nós herdamos isso, nossa carne não quer obedecer, mas o homem espiritual, ele entende, né? Assim, lá no exército tem cadeias e hierarquias, né? E você tem que respeitar cada uma delas, senão você vai ter... vai ser condenado por isso, você vai ter algum prejuízo se não obedecer. Nós também devemos obedecer em tudo com amor. Amém? Sabendo que nós seremos atendidos, mesmo que aquilo no momento seja difícil para você. Você vai dizer, Senhor, isso não está descendo ainda no meu coração como deveria, mas eu decido obedecer. E o Senhor vai acrescentar. Amém? Toda autoridade é constituída por Deus. Então, vamos honrar ao Senhor, buscar fazer do melhor que nós podemos, porque nós vamos ser abençoados. Amém? Aleluia. Ela falou de mim, mas eu também fui agraciado, né? Deus está trabalhando na minha vida através da vida dela. É uma lixa para lá, uma lixa para cá. Glória a Deus. Para terminar mesmo. Gente, se... foi passado uma direção, lembrei de algo. Foi dito uma coisa para você. Fulanos, X horas, tal coisa. Não é 5 minutos antes, não é 10 minutos depois, não é X horas, sem discussão. Sem discussão. O problema é que nós queremos discutir a autoridade. Teu marido falou para você, esse mês não vai dar. Que esse mala pensa que é. Vou pegar dinheiro, eu mesmo vou fazer. Você vai colher consequência. Então, se submeta. A bênção de Deus está nisso. E eu vou dizer para você, os maus líderes, no momento certo, Deus trata com eles. Quer ver um exemplo de um mau líder que Deus tratou? Saul. Saul foi um homem estabelecido por Deus como rei em Israel. Mas ele desobedeceu. Porque Deus tinha dito para fazer uma coisa e ele não fez. A autoridade que ele tinha foi tirada. E ele pereceu. Então não se preocupe. Só obedeça a Deus em primeiro lugar. E você vai ser honrado. Amém? Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? É meio... Essa palavra às vezes é meio indigesta, assim, é meio... Esse pastor está querendo o quê, né? Pôr cabresto em mim? Não, gente. Não põe cabresto em ninguém, não.
A gente quer ser bênção na vida de vocês. E como pastor, eu quero dizer que eu nasci para servi-los em amor. Em amor. Em amor. Se você estiver precisando da nossa vida, nós estamos à disposição como pastores de vocês. Se o teu líder está impedindo você de chegar até a mim, venha falar comigo isso. Quero até dizer isso para você. Ninguém tem o direito de não vir falar comigo. Pelo amor de Deus, eu não sou ninguém mais importante do que ninguém. É o contrário. Venha conversar comigo. Está com uma crise, está com uma dúvida? Fala comigo. Nós queremos ouvi-lo. E se às vezes a dificuldade é do seu líder, nós vamos tratar com o seu líder. Pode acontecer isso. Nós somos seres humanos. Mas não quer dizer que você seja rebelde sobre a liderança do seu líder. Trate com ele isso primeiro. Converse com ele sua dificuldade. Não conseguiu? Aí sim venha falar comigo. Ok? Só para a gente estabelecer algumas coisas. Porque senão se cria um espírito de rebeldia e de rebelião, e esse espírito não vem de Deus, não. Esse espírito é do anticristo, como disse a Jane. E nós estamos vivendo em dias assim, que as leis estão convergindo para isso. Não se pode mais bater no seu filho. Por quê? Isso é uma humilhação. Mas o que a palavra de Deus diz? Instiga o seu filho com a vara, e você vai livrar a alma dele do inferno. Quem eu obedeço? A Xuxa que criou essa lei? Ou a Jesus que me comprou? Eu vou obedecer a Jesus. E os meus filhos sabem disso. Então, melhor é obedecer a Deus do que a homens. Quando a palavra de Deus for confrontada, obedeça a palavra de Deus. Volto a dizer, a referência que nós temos é a palavra de Deus. Amém?